Sempre os meninos ou as meninas têm que usar preservativo. Criar de criança sozinha, não ter com quem deixar para cuidar. A educação em saúde, ela, dentro das escolas, é o principal para evitar a questão da gravidez. Como não tem e acontece, não tem o que fazer, você tem que acolher o adolescente. O pedestre tem responsabilidade, ciclista, Fiz uma cadeira na academia e foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Em 2024, 273 mil nascimentos de bebês de mães com até 19 anos no Brasil. 12 mil só de mães com idades entre 10 e 14 anos. Esses números representam 11,4% do total de nascimentos no país. Em 2019, a taxa de mães adolescentes era de 14,7%. Os números melhoraram, mas a gravidez na adolescência permanece um problema de saúde pública, com reflexos principalmente na educação, levando muitos jovens ao abandono dos estudos. Como é que nós estamos em relação a essa maternidade precoce, essa maternidade juvenil? Quando a senhora começou até hoje, isso diminuiu ou é uma coisa recorrente? Nos anos 2000, nós tínhamos 750 mil partos, 750 mil adolescentes que deram à luz em 2000. Em 2024, nós temos 273 mil pessoas, adolescentes que deram à luz. Nós temos 32 meninas de 10 a 19 anos por hora que são mães. E no Brasil, nós estamos com níveis semelhantes a muitos países com baixa renda e que não têm o SUS. Como é que a gente consegue chegar de norte a sul, leste a oeste? Como é que o Ministério tem esse olhar? Porque tem locais muito mais difíceis de penetração. Qual é a estratégia? 11,4% dos bebês que nasceram no ano de 2024, eles são filhos de mães que não tinham mais do que 19 anos de idade, né? A gente costuma criar critérios de priorização para que o recurso financeiro e as ações de assistência técnica, que são o papel do MEC, elas cheguem mais fácil e mais rápido para os territórios mais vulneráveis. O Programa Saúde na Escola, por exemplo, ele prioriza escolas que estão localizadas em municípios com menor indicador de desenvolvimento humano, com menor condição de renda daquelas famílias, para a gente chegar um pouco mais perto, por exemplo, de estudantes que estão localizados em escolas, em aldeias indígenas, em comunidades remanescentes de quilombos. Laíse e Laiane, mãe e filha, hoje jovens adultas, mas que já passaram pela gravidez na adolescência. Laíse, me conta essa tua experiência. 14 anos, né? Pré-adolescência, eu não digo nem adolescência. Foi complicado, tanto questão emocional, questão física, porque é uma grande mudança. Sair de casa cedo, assim que descobri a gravidez, deu aquele choque, né, na família todinha. Quando você teve a notícia, o que pesou mais? O que você lembra? Um temor maior, um medo maior? A dificuldade, porque a minha mãe, a gente estava com 1 ano que tinha vindo para cá, para Brasília, né? A minha mãe com uma criança e 3 adolescentes, né, sozinha, e aí do nada, não deu tempo nem de se estabilizar. Então, as colegas que acabaram abandonando o estudo, não ter apoio, a responsabilidade cair só para elas, é muito complicado. Como o Ministério acolhe essas crianças, adolescentes que são gestantes e deixaram
os estudos e querem voltar, estão voltando? Quais são as políticas públicas que nós temos para isso? Especificamente falando em adolescentes, crianças e adolescentes, eu queria destacar o programa Escola das Adolescências. É uma política pública inteiramente voltada para os sujeitos que estão lá na escola, nos anos finais do ensino fundamental. Significa dizer que eles têm entre 11 e 14 anos de idade. Então, esse programa ele tem um conjunto de estratégias voltadas para a gente conseguir fortalecer um pouco mais a aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, mas ele se conecta muito com a etapa que esses adolescentes estão vivenciando, a transição importante nas suas vidas, né, do final da infância para o início da juventude. Então, a escola organiza formas de acolhimento, de escuta, de reorganização do currículo. Questão de escola, como é que ficou isso? Continuei estudando até um certo ponto da gravidez, mas chegou um ponto que teve que parar, que estacionar. E aí, depois que a gente tem o bebê, quem cuida da criança é a gente, não tem um responsável, digamos assim, ou a mãe, ou a outra avó da criança para ter apoio. Eu tive meu primeiro filho com 14 anos. Hoje estudo é tudo, né? Se você não tiver estudo, você não tem nada. Meu filho, eu cheguei a estudar e parei. E aí, depois de velho, eu vejo que tá acontecendo a mesma coisa, né? Então, eu vejo mães deixar de estudar para poder cuidar de casa. Importante destacar também o programa Pé de Meia, que apesar de ser um programa de permanência com foco no ensino médio, nas juventudes, onde a gente também tem um número expressivo de adolescentes que engravidam, a gente tem mecanismos de apoio financeiro para estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais, né? Vale ainda destacar o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que foca essencialmente em estudantes que chegam a uma determinada série do ano letivo e que não conseguiram, de fato, apresentar os conhecimentos, tanto ter um bebê, né, na precocidade das suas vidas, de maneira tão juvenil, impacta as trajetórias, quanto também não estar conseguindo acompanhar os estudos. O sonho de voltar ao estudo, e isso... Concluir meu estudo, inclusive fazer faculdade de Direito, né? Eu tenho essa vontade, vou fazer ainda. Mas a gente vai abrindo mão por um tempo, né? Estudar primeiramente, né? Não ser pai cedo. E depois que ter uma vida melhor, depois dos estudos, aí sim poder pensar em ter filho. No programa Saúde na Escola, as equipes escolares com as equipes de saúde, elas se aliam indo para dentro das escolas e às vezes também levando estudantes para os postos de saúde para conhecer um pouco melhor os mecanismos de proteção e de prevenção a uma gravidez precoce, podendo entender um pouco melhor como funcionam os muitos mecanismos anticoncepcionais, para a gente criar uma cultura de entender um pouco melhor a importância do planejamento familiar, a importância da gente conseguir organizar um pouco melhor esse tempo importante da vida. Você, Laene, como foi lá no início? Na verdade, o médico pensou que eu pudesse morrer na cirurgia por conta de anemia, se eu não me engano. Tive pressão alta também, fiquei internada uma semana a mais do que ele recebeu alta primeiro do que eu, né? O pessoal mais antigo fala que tem que ficar de resguardo, tudo, mas como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. A questão, sua mãe falou do apoio emocional, que lá atrás faltou naturalmente, e você? Assim, de uma certa forma faltou porque a minha família, inclusive ela, não mora aqui, né, em Brasília comigo. Eu vim só eu e o pai do meu filho, né, na época. Então era só nós dois, pra tudo. A gente não contava nem com a minha família, nem com a família dele. Era só a gente. Para a gente entender por que o risco é maior numa adolescente. Nós tivemos 228 meninas, adolescentes, que morreram durante o parto ou logo depois do parto. É quase que uma por dia. A adolescência fica desnutrida, com anemia, e como ela começa tarde, o pré-natal, vai ter ganho de peso inadequado, né? Vai ter infecções e tem um maior desgaste físico e atraso no seu próprio crescimento. Quais são as consequências em relação para a mãe, para a vida reprodutiva futura e para o próprio bebê? Existem consequências? Esse bebê, ele pode primeiro nascer com baixo peso, que é diferente de parto prematuro. Parto prematuro é
antes das 36 semanas. Mas ela pode nascer mesmo de tempo certo, com baixo peso. Do parto, antes do parto e depois do parto, a questão da saúde, de levar para a pediatra, como é que funcionou? Fui bem acolhida pelo sistema. Tive pré-eclâmpsia dela, né? Minha pressão foi para 17 alguma coisa e aí fiquei internada. Apesar dos médicos estar tudo nervoso, porque um adolescente, uma gravidez de risco. A senhora falou para o bebê e para a mãe jovem que tem um filho jovem. Se ela estiver ainda em fase de crescimento com 14 anos, ela vai parar o seu crescimento. Mas ela pode ter hipertensão na gravidez. E essa hipertensão que pode causar a eclâmpsia. Ela pode ter hemorragias depois do parto, porque o útero não tem essa contração que se espera pós-parto. Então, ela pode ter risco, sim, de morrer. Sem o estudo, o básico, muita dificuldade? Muita dificuldade. Eles exigem muito, e questão de experiência. Aí você ficou em casa muito tempo, perdeu muito tempo, não estudou, não conseguiu trabalhar por causa da vida cotidiana de cuidar de criança. Então fica complicado. E aí até essa questão de trabalho, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um grauzinho de instrução. Hoje em dia, tudo que você vai fazer, tudo exige conhecimento. Uma quarta política que vale ser mencionada, que é o programa Ensino Médio Mais. Esse programa foca essencialmente estudantes que estudam à noite, estudantes do turno noturno. Muitas estudantes, ao engravidar, às vezes interrompem o ano letivo e voltam, né, depois de um ciclo de reprovação, 1 ano ou 2 anos mais tarde, já com a distorção idade série para aquele ano ali previsto. Então, o Ensino Médio Mais também promove um conjunto ali de iniciativas para ressignificar um pouco o ensino médio noturno, com muita busca ativa para trazer esses estudantes de volta para a escola, para que a gente consiga assegurar a terminalidade da educação básica. A questão dos estudos hoje, talvez, né, em algumas escolas até seja, né, um bom ponto, e eu até incentivo, né, e isso não tira o apoio do aluno, né, hora nenhuma, ele tem que estudar mesmo, ele tem que ter uma formação, né, mas eu acredito que a educação, ela vem primeiro do lar, sabe, eu acredito muito nisso. Se a educação não vir do lar, o adolescente ele não vai conseguir estudar em lugar nenhum. O projeto no Senado Federal altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é promover ações para o enfrentamento ao abandono escolar por causa da maternidade precoce. Prevê oferta de condições adequadas de frequência e permanência escolar das mães adolescentes, dos filhos dessas estudantes, além da busca ativa das alunas que tenham interrompido a trajetória educacional. A maternidade, ela influencia, mas também acredito que a rede de apoio é o principal. Começa antes da gravidez. Eu acho que a educação em saúde nas escolas resolveria talvez metade desses problemas aí. O que a gente poderia falar sobre educação sexual nas escolas para adolescentes? Dentro do conjunto das ações do Programa Saúde na Escola, a gente tem exatamente esse eixo que olha para a reprodução, que olha para um tema de muita importância para a saúde. A gente leva elementos em oficinas pedagógicas de orientação para a realização de práticas nas escolas, dentro, por exemplo, do Programa Saúde nas Escolas, para que essas temáticas elas possam ser trabalhadas numa perspectiva de proteger o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes, entendendo os riscos à saúde, os agravos à saúde que podem acontecer quando temos uma gravidez aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, como é expressivo no Brasil ainda. A senhora recebe, já fez muitos partos, como a senhora disse inicialmente. A senhora poderia descrever como é que a senhora recebe essas meninas? Elas vêm confiantes, elas vêm desconfiadas, elas vêm com os pais, elas estão frágeis. Qual é o sentimento que a senhora percebe nessas meninas que chegam ao seu consultório? O sentimento que acontece é em relação à dificuldade do próprio corpo que ela tem e também de ser abandonada.
criticada, ela se sente tão sozinha que ela volta a engravidar. A gente está com um parceiro, a gente tem que ter a confiança ali e a gente tem que conversar com o parceiro. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço para ficar um mês em casa, ajudando a cuidar no pós-parto. Então era eu sozinha ali, e ele, meu filho, praticamente. É uma situação de epidemia. Nós conseguimos reduzir a gravidez, é uma vitória, né, no Brasil. 63% em 26 anos é muito importante essa redução, mas ainda nos coloca atrás de muitos países. E nós temos o Sistema Único de Saúde. Esse SUS precisa estar muito mais voltado para adolescente. E não é só para a menina, para o menino também. Ele é responsável, a gravidez não é da menina. Falamos de política pública, falamos de professor, de aluno, vamos falar um pouquinho de família dessa adolescente. Como é que o Estado chega na família, porque tem que chegar no pai, na mãe, no responsável, para trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta. Como é que é essa relação? Essa é uma questão que nos inquieta muito e tanto foi necessário fazer um letramento sobre a adolescência para os professores, diretores, coordenadores, quem está nas escolas, quanto também foi necessário fazer com as famílias. Então a gente está desenvolvendo material para que a família também entenda o que são esses rompantes que acontecem no comportamento do adolescente, por que a gente tem situações de autocometimento de violência cada vez mais presentes na adolescência, porque essas crises de sofrimento psíquico acontecem com tanta expressividade. Minha mãe, ela deu o que ela tinha no momento, né? A gente, depois que se tornou adulto, entendeu a necessidade do estudo e a gente correu atrás. Eu terminei com EJA, depois eu fiz um curso técnico, depois o superior, aí... A escola também deveria voltar com esses alunos, sabe? Voltar a entender por que ele saiu. Ah, virou mãe. Tem alguma forma da escola acolher? Laiane, você tem o Heitor, talvez queira uma menina, uma filhota, não sei. É esse o seu desejo? Já pensei, mas quando tiver um curso superior, formação, enfim, bem depois. Porque bem depois, mais experiente, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil de lidar com a situação. Por mais que você termine os estudos tendo um filho, mas para você fazer um curso superior, né, uma especialização, não só para quem vai ficar com a criança, mas em questão do custo também, né? Porque tudo você tem que pagar, uma faculdade você tem que pagar, um superior, um tecnólogo, tudo você tem que estar pagando ali, né? Aí você tem que abrir mão, ou você vai fazer algo para o teu filho, ou você vai pagar o teu estudo. Nós precisamos de uma política pública, um programa nacional que envolva o atendimento às adolescentes e aos adolescentes, homens e mulheres adolescentes e jovens, desde 10 anos até 20 anos, e essa forma tem que englobar a educação para que ela retorne à escola, mas tem que envolver também atividades culturais, esportivas. A saúde é um dos pilares, mas a gravidez na adolescência não se combate, não se cuida somente com o SUS, mas é com a intersetorialidade, com todos os setores. A escola tem que trabalhar com a autoestima. Vale destacar uma outra política que o MEC tem, que é o programa Escola e Comunidade, que se desenvolve através da organização de espaços de formação que a escola oportuniza para a comunidade do entorno. O MEC repassa um recurso para as escolas, para elas organizarem oficinas pedagógicas, trazendo a família e trazendo a comunidade para aprender junto com a escola. E uma das temáticas que a gente trabalha justamente tem relação com esses processos aí do planejamento familiar, os processos de orientação aí das famílias para o melhor acolhimento aí desses adolescentes. Meu filho, quando teve a primeira namadeira, eu dei para ele, né, o preservativo, dei para ele a fíbula, tudo bonitinho. É que eles pensam no futuro, né? Que lá na frente eles vão precisar, né? Os pais têm que entender que, por mais que eles critiquem, a primeira relação sexual, em média, no Brasil, está acontecendo entre 14 e 15 anos. Então, é preciso começar antes a
mostrar para as adolescentes e para os adolescentes a responsabilidade de uma gravidez da adolescência. Adolescente, a família quer voltar a estudar. Como é que faz? Procura quem? Qual é o caminho? Cada uma das redes de ensino são 5.569 municípios, né? Muitos deles formam um sistema, alguns se juntam com os estados para integrar o sistema estadual de educação. Então, a gente tem calendários distintos no país inteiro. Então, o que se recomenda para esse estudante que interrompeu os seus estudos, que deseja voltar à escola, é que ele de imediato procure a escola mais próxima da sua residência para se informar sobre o calendário daquela rede de ensino e organizar a sua vida para esse retorno, porque certamente essas estratégias que eu apresentei, né, em termos de políticas públicas, orientam as redes e essas escolas para que acolham da melhor forma esses estudantes e tragam-os de volta para a jornada de escolarização formal. Para você ter opinião, para você falar sobre o que você gosta, sobre seguir o que você quer, tudo envolve estudo. Então, não tenho o que dizer a não ser continue. Mesmo que esteja muito ruim, muito chato, muito pesado, continue, porque lá na frente vai valer a pena. Mandar um recado para os adolescentes sobre essa questão da educação, da gravidez precoce, de toda a responsabilidade que envolve esse momento. O que você poderia dizer para eles? Primeiramente, ter respeito, né, pelo próximo. Principalmente porque eles são do sexo masculino, e quem mais sai perdendo é a mulher, né? Mesmo que eu vou trabalhar e vou pagar uma pensão, mas é a mulher quem tem que parar de estudar, é a mulher quem tem mudança no corpo devido a uma gravidez, até fica com problemas de saúde devido a um parto complicado. Doutora Albertina, eu queria encerrar com a senhora me dando assim quase que um recado para as autoridades. Os grupos educativos, que eu digo as rodas de conversa, no SUS, na cultura e na educação. A escola tem que promover pelo menos uma vez por semana. É preciso hoje trabalhar com a situação do bullying, da igualdade, da parceria, do projeto de futuro. O Brasil mostrou na epidemia da Covid que é capaz de ter ações rápidas. Eu vou trazer um recado que parece antigo, porque ele é de 1936, mas ele permanece muito atual, que é do meu conterrâneo Nísio Teixeira, o nosso patrono, né, da escola pública brasileira, onde ele falava que a escola ela precisa ser, de fato, esse espaço que habilite a gente também a melhor conviver. Nísio Teixeira falava muito da importância da escola como motora de promoção da democracia. Eu acho que tem uma ideia ainda muito nova desse escola novista, que é de trazer a perspectiva de que a escola deve ser essa grande engrenagem que faça todos os seres que nela habitam, né, desenvolver as suas máximas capacidades, potencialidades, para a gente desenvolver melhores formas de conviver. Então, as escolas estão abertas, especialmente a escola das adolescências, que pensa esse sujeito, ela está se revisionando a todo instante a partir dessa política, para que ela desenvolva melhores formas de aprender o conteúdo conceitual acumulado pela história da humanidade, mas também essas habilidades relacionais que nos habilitam a melhor conviver e construir o país que a gente deseja, muito calcado na justiça social e na profunda liberdade e respeito aí por todas as pessoas. Não é bom romantizar a gravidez, focar mais no estudo, no futuro. Você focar no futuro, que você quer para o seu futuro. Você é uma advogada, uma médica. Foca nisso, que é o mais importante, é o seu futuro. Namorado, marido, isso é depois, quando você estiver bem, estudo, porque um estudo traz um trabalho melhor, um financeiro melhor.